Fazer a apresentação. Estamos em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. A reunião é ao vivo, hoje é dia 11 de julho de 2014. Iniciando a nossa reunião, vamos nos conectar com a energia maior do universo, nos conectar com o amor universal, integrarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos entre nós e com os amigos da dimensão extrafísica, nossos colegas da espiritualidade que nos acompanham e nos intuem. E unidos nessas energias, buscando essa sintonia com os seres superiores, nós, alegres e felizes, nós abrimos a nossa reunião de hoje. Muito bem, hoje nós temos um convidado, é o nosso amigo, aliás, amigo aí não é uma forma formal, amigo mesmo, é nosso amigo Henrique Castro. O Henrique, ele é engenheiro civil, né? É, engenheiro civil, e aqui no nosso ICEF, ele coordena um grupo de irradiação mental, ele coordena um grupo de curso de mediunidade vários anos, né? Um dos anos ele está coordenando, é o terceiro, né? O terceiro ano, né? E o Henrique participa de diversas outras atividades aqui na casa, um grupo mediúnico também, trabalha como médium, né? Então, o Henrique hoje é convidado para conversar conosco, responder perguntas livres, eu vou participar junto, né? Sobre mediunidade, sobre sessão mediúnica, sobre irradiação mental, sobre passes, basicamente sobre isso. E se houver outra questão, também a gente pode inserir lá, mas preferencialmente para esses três temas, né? Então, Henrique, você quer dizer algo antes de nós passarmos as questões enviadas? Fique à vontade. Acho que podemos começar, né? Tá. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês, ao convite recebido pelo Dr. Ricardo, para estar aqui hoje à noite, a vocês que compareceram nessa noite tão fria aqui de Florianópolis, né? Esse horário que o trânsito é um trânsito caótico, então eu sei que realmente o sacrifício que cada um fez para estar aqui presente. Quero agradecer àqueles que estão nos ouvindo através da internet e principalmente agradecer à equipe espiritual que nós acreditamos que coordena, nos intui, nos auxilia em todos os trabalhos que são realizados numa casa espírita. O tema, como o Dr. Ricardo falou, que vai ser abordado aqui, são os temas relacionados aos trabalhos de irradiação, ao trabalho de passe e aos trabalhos mediúnicos, e sobre os cursos que estão disponíveis aqui no ICEF, para quem quiser frequentá-los. Como todos perceberam, as nossas palestras, como todos os trabalhos, todas as atividades dessa casa, começam com uma solicitação através da oração para a equipe espiritual que a gente acredita que está sempre aqui nos protegendo, nos auxilie para que todas essas atividades doutrinárias ou assistenciais sejam coroadas de êxito. Então eu queria assim falar alguma coisa sobre realmente a importância da oração nos nossos trabalhos, antes de começar os temas, a responder as perguntas. Falar da importância da oração, eu me lembro de uma palestra que eu ouvi, Dr. Ricardo, do Divaldo Franco, que praticamente todos aqui conhecem, quem está nos assistindo provavelmente a maioria conhece, que é talvez um dos maiores palestrantes, sem nenhum demérito ao senhor, né, brasileiro. E que ele disse que quando a mãe dele desencarnou, próximo do desencarne, a mãe dele disse o seguinte: eu vou estar sempre junto a você. E ele, falando com a mãe naquela hora, falou:
a senhora não precisa se preocupar, eu estou bem, a senhora vai para o plano espiritual. Ele disse que estava ali já vendo a Joana de Ângeles acompanhar a mãe, e ele era muito ligado à mãe, né? E tentou despreocupar ela da necessidade de estar próxima a ele. Aí ele disse, ela falou, eu vou estar sempre. E diz que logo após o desencarne da mãe, poucos dias depois, a mãe começou a aparecer para ele de manhã e à noite, sempre com aquela roupinha que ele tinha dado a ela. E a primeira pergunta que fazia a ele era o seguinte: o dia você não vai fazer a tua oração? Aí ele perguntava, mamãe, eu estou acabando de acordar, pô, não preciso fazer a oração agora. Ela dizia, não, você precisa, que você vai passar o dia sem saber quais são os acontecimentos que vão ocorrer. Então é importante que você peça a proteção aos seus guias. E à noite, depois das palestras, depois daquelas imensas atividades relacionadas ao espiritismo que ele tem, à noite, quando ele dormia, às vezes cansado, via ao lado da cama dele a mãe dele, a figura da mãe dele. Dio, você se esqueceu de rezar. Aí ele falava, mas mãe, eu rezo o dia todo. Você vai dormir e não sabe se vai acordar. Isso de Valdo Franco. Então eu penso assim, da importância da oração. Por quê? Para a gente estar constantemente conectado com os nossos mentores. Porque nós estamos passando por uma fase assim muito conturbada. As energias, né, que nos cercam não são das energias mais salutares, né? E nós também sabemos que o planeta que a gente vive não é um planeta assim muito fácil de viver. Então eu me acostumei particularmente a, em determinados horários, em determinados momentos do dia, parar o que eu estou fazendo um pouco e tentar, através da oração, me conectar com a espiritualidade. A partir do momento que eu adotei essa prática, eu sinto que eu consigo levar o meu dia mais tranquilamente. Eu percebo que os problemas, quando aparecem, a solução é mais fácil. E se não há solução, que às vezes é difícil a gente solucionar, vai solucionar alguns tempo depois, pelo menos eu me mantenho assim, tranquilo. E... Pois não. Não, pode completar. Tá. Eu me mantenho tranquilo para procurar uma solução posterior. Então, é uma prática que eu penso que a gente deve procurar adotar. Não uma reza repetitiva. Tem umas perguntas sobre isso. Você não quer esperar as perguntas ou você quer continuar? Só continuar um pouquinho. Tá, à vontade. Tá? Bem. Eu preferia falar sobre isso, sobre radiação, e depois as perguntas sobre esses dois temas. Pode ser? Pode. Ou você prefere dar outra dinâmica para mim? Não, é porque às vezes as perguntas são interessantes, tá, e elas podem já favorecer, tá, você a desenrolar, tá, o tema. Pode ser? Tá bom, pode ser. Bom, então o que nós temos de... Qual é a primeira pergunta que já temos aí? A primeira pergunta. O que você tem a dizer sobre o ato das preces repetitivas, tais como a reza do terço, efetuada nas igrejas católicas? Uhum. Olha, dentro da doutrina espírita, o que nos é aconselhado é que as rezas sejam rezas espontâneas, né? Que a gente externe realmente aquilo que está no nosso íntimo. Inclusive, né, Henrique, muito bem colocado isso por você, até mesmo a própria expressão reza a gente nem usa mais, a gente fala em oração, prece, como você começou mesmo a expor, né? Mas sim, mas continua, por favor. Mas então, eu, como muitos daqui, a minha origem, o início da minha formação espiritual se deu no seio da Igreja Católica, né? Inclusive, eu tinha vontade até de ser padre, sabe? Quando cheguei na adolescência, que vi que determinados votos eu não iria conseguir cumprir, então desisti. Agora, então eu praticava, eu estudei num colégio jesuíta, nós tínhamos o hábito de rezar o terço, né?
Na realidade, era quase como se fosse um mantra, né? Depois do primeiro Padre Nosso, a primeira Ave Maria, aquilo você nem estava pensando mais naquilo. Então eu não vejo assim, não é a melhor maneira que eu vejo que a gente possa se comunicar com o plano espiritual. Quer completar? Não, é muito bem colocado, né, Henrique? Realmente a gente sabe que a oração, a prece, ela é uma transmissão de um pensamento, né? E como você muito bem colocou, quando a pessoa repete a segunda, terceira vez, ou até uma prece decorada, é extremamente difícil o indivíduo estar conectado, pensando aquilo que está recitando, ou repetindo, ou dizendo decorado, né? Então, é um fator que dificulta, muitas vezes, a emanação de um pensamento dirigido num determinado sentido, ao passo que uma prece, que ela é espontânea, uma conversa com a espiritualidade, o indivíduo está pensando naquilo que está dizendo, né? Então, realmente essa é a dificuldade, né? Então, não é o que os amigos espirituais recomendam, né? Recomendo sempre que se faça uma conversa espontânea, um diálogo com a espiritualidade, evitar sempre essas formas decoradas, repetitivas, e inclusive essa questão do terço, como está na pergunta, é interessante, porque o indivíduo repete muitas vezes a mesma oração, né? Muitas vezes a mesma oração. Na realidade se não me falha a memória, seriam os 5 mistérios, seriam 50 Ave Marias e 5 Pai Nossos. Quer dizer, isso demora também um tempo, e tem aquele iniciozinho que tem o Creio em Deus Pai também, não sei se ainda tem. Agora, eu queria abordar um aspecto interessante, doutor Ricardo. Uma vez conversando com uma pessoa sobre isso, sobre a oração do terço, ela estava passando por um problema assim, muito difícil, e que ela não estava conseguindo se concentrar, sabe? Então, ela rezava constantemente para não se ligar naquele problema. Eu acho que aí, de repente, tem o seu valor, porque você se desliga daquele problema. Não é a prece como nós entendemos, que é a conexão com o plano espiritual, mas pelo menos ele consegue, através daquela repetição, se desligar do problema que estava afligindo ela. De forma nenhuma a gente vê isso de uma forma pejorativa ou negativa, né? Não, de jeito apenas nenhum. Que se perguntar qual é a forma ideal, a forma que os amigos espirituais recomendam, né? Evitar a forma repetitiva ou decorada. Agora, só um negócio, pegando uma carona no que o doutor Ricardo falou, eu acho que nós não devemos encarar de uma forma pejorativa nada que se refere a outra corrente religiosa. Sim, com certeza. Espiritualista. Tá. Nós temos uma perguntinha da internet. Não peço botar o microfone aqui, senão lá eles não escutam. Que foge um pouquinho. Então vamos lá. Alice e Maurício de Houston. Houston, Texas? Isso. Que chique, hein? Eles perguntam: gostaríamos de saber como o espírito sabe quando o médium está pronto para receber a sua visita. Dá uma repetida, por favor. Posso repetir? Gostaríamos de saber como o espírito sabe quando o médium está pronto para receber a sua visita. Bem, primeiro eu gostaria de externar minha enorme satisfação por receber essa pergunta no início dessa palestra, porque Alice, como algumas pessoas sabem, é minha filha, e Maurício é meu genro. Então fico contente em saber que eles estão assistindo essa palestra. A pergunta é como saber se o... eles querem saber, né, como o espírito sabe quando o médium está pronto para receber a sua visita. Tá. Eu posso relatar numa sessão mediúnica, porque também o que a gente orienta é que os médiuns, as comunicações mediúnicas sejam dadas dentro de uma casa espírita, né? Até para... Existem médicos que são muito ostensivos, então percebem a influência espiritual na rua, no trabalho.
A esses a gente aconselha o estudo para saber como controlar isso, porque senão acaba essa capacidade de contato mediúnico atrapalhando o dia a dia, as tarefas rotineiras dele, o que não é desejável. Numa sessão mediúnica, a percepção que se faz de uma possível comunicação através de um espírito desencarnado é através das energias. Eu vou contar meu caso então particular. O que eu sinto inicialmente? Eu sinto uma aproximação da entidade que quer se comunicar através da energia dela. Da energia a gente já sabe se vai ser uma comunicação de um bom nível vibratório, ou seja, de um espírito que já está numa situação mais elevada, ou de um espírito que está com uma energia mais densa, eventualmente nas regiões umbralinas. A partir dessa percepção, o médium, tendo um determinado estudo, ele se abre a uma comunicação maior. Aí essa energia vai como se fundindo com a energia do médium. A partir desse momento, o médium está capacitado a dar a mensagem ou a psicografia que o espírito quer transmitir. Então, é uma aproximação gradativa. Você começa a sentir a energia do espírito comunicante. E você, a qualquer momento, você pode ou não dar a comunicação. Quer dizer, o médium sempre tem, desde que tem um determinado domínio, um determinado treino, a capacidade de sustar ou adequar a comunicação. Porque tem espíritos que numa reunião mediúnica vêm para tentar desestruturar a harmonia. Deixa eu só fazer um adendo, porque na pergunta que a Alice e o Maurício fizeram, eles enfocaram, o que o Henrique colocou foi excelente, né? Mas eles focaram na pergunta, como é que o espírito sabe quando o médium está preparado para responder. Então deixa eu só fazer um complemento assim, depois você acrescenta se você quiser. É o seguinte, primeiramente, Maurício e Alice, isso vai depender fundamentalmente do nível do espírito, Há espíritos que estão se comunicando via médium, não sabem nem que estão se comunicando via médium, nem sabem isso, quer dizer, eles não têm a menor noção. Nós já presenciamos, o Henrique também presenciou com certeza, né? Presenciamos espíritos que se comunicam numa sessão mediúnica e a gente fala assim, mas você sabe que estava se comunicando por uma médium? Disse assim, como assim? Eu estou aqui falando que o médium coisa nenhuma, tal, eu não acredito nisso, enfim. Coisas incríveis que eles dizem, né? E alguns dizem que não morreram, que não acreditam nisso, que sabe que aquilo é uma terapia, deve estar num lugar de terapia, mas dizer que eu morri, jamais, eles estão dizendo. Então não tem a menor noção, não sabem absolutamente nada. São espíritos profundamente perdidos, necessitados de orientação, de encaminhamento, né? Aí vem aquela pergunta, por que os espíritos superiores não encaminham? Porque eles não veem. Os espíritos superiores ou veem, mas eles não veem os espíritos superiores, porque a diferença de frequência é muito grande. Né? Então, uma vez, até já citei aqui, um indivíduo se comunicou chorando que eu tinha desencarnado, falecido, como ele falou. Eu sei que morri faz 9 anos, minha mãe nunca veio me ajudar, ninguém nunca me ajudar. Aí a médium do lado recebe a mãe deles, meu filho, estou chorando de triste porque há 9 anos estou do teu lado, você não me vê, não me escuta, não me ouve, não me percebe, não me sente. Entende? Porque são frequências, um estava no www tal, outro estava no outro www ponto. Entende? Frequências completamente diferentes. Então não há condições. Então há espíritos que não têm essa possibilidade de perceber quando o médium vai captar. Então influenciam, como o Henrique falou, na rua, em qualquer outro lugar, fora do ambiente adequado, né? Agora, no caso de um espírito esclarecido, superior, né? Na sessão mediúnica, você queria acrescentar alguma coisa? Quero, gostaria sim, porque as pessoas que não assim receberam nenhuma aproximação no espírito assim com teor vibratório mais elevado, não sabem como é gratificante isso.
E tem algumas comunicações que começam, as nossas reuniões são à noite, ou na manhã do dia da reunião, ou às vezes até 1 ou 2 dias antes. Aí, uma vez foi nos comunicado numa reunião mediúnica que essa aproximação era necessária para que o médium comunicante se sintonizasse com a energia do espírito, sabe? Então isso ia sendo feito gradativamente. Causa até realmente uma estranheza, porque você acaba pensando que é alguma coisa anímica, porque de vez em quando você está num momento de reflexão, aí vem aquela sugestão, vem o teor da comunicação que vai ser dada. Então cria assim até no médico iniciante, até uma desconfiança, porque ninguém quer procura não passar uma mensagem anímica, né? Eu vou perguntar para a Giovana, que também trabalha no nosso grupo mediúnico. Bota o microfone aqui pertinho, Giovana. Como é que você acha que alguns espíritos, amigos, protetores, como é que eles percebem que o médium está... como é que eles percebem que o médium está em condições de manter esse intercâmbio? Microfone. Ai. Peguei você de surpresa, né? Pegou de surpresa. Mas a pergunta é relacionada com o espírito, mas tanto o espírito, nesse caso, um obsessor, ou um espírito em desequilíbrio, né? Então, essa percepção, ao invés assim de falarmos diretamente de percepção, na reunião mediúnica, nós, no dia da reunião, há todo um preparo, né, como o Henrique acabou de assinalar. Então, esse preparo da reunião, esses espíritos, eles já são encaminhados para esse dia de trabalho. Então, vamos dizer assim, que essa percepção, como está acompanhado também do mentor espiritual, o médium que está ali pronto para o trabalho, colocando toda a vontade, toda a amorosidade, né? O espírito vem acompanhado para esse trabalho nesse dia. Então, a percepção em si, ela é sutil, né? Eu vejo dessa maneira. O espírito, dentro da pergunta do Maurício e da Alice, né, um espírito o inferior a gente já comentou, né, um espírito necessitado, um espírito esclarecido, um espírito superior, que vem trabalhar no grupo mediúnico com vocês, conosco ali, né, ele vem observando o médium e vem percebendo que o médium está estudando, que o médium está se preparando, que o médium está se desenvolvendo. Ele vai se aproximando e transmitindo gradativamente ideias, pensamentos. Então ele vai preparando gradativamente, de uma forma sutil, né? Preparando o médium para que depois ele dê a comunicação, que pode ser psicograficamente ou pode ser psicofonicamente, falando, né? Então ele vem, ele se percebe que ele está pronto, porque, que é a pergunta, né? Porque ele vem observando esse médium há algum tempo. E vem até notar que ele está estruturado para poder receber essa comunicação, né? Só completar, sim, então, isso. agora eu entendi o que é. A pergunta do Maurício e da Alice. Não, mas assim, a colocação anterior feita pelo Dr. Ricardo, né? Sim. Também tem a questão assim da sintonia, e principalmente do estudo, né? A bagagem que o médium possui para poder estar recebendo uma entidade assim mais evoluída, para poder também transmitir a mensagem com mais segurança, né? Então, o médium tem que realmente estudar, né, se capacitar para estar recebendo umas mensagens de todos os níveis, né? Sejam mensagens simples ou mensagens mais específicas, né? Pergunta lá da Alice do Maurício rendeu, né? Rendeu. Eu só queria aproveitar o gancho, porque o Henrique falou uma palavrinha que geralmente o pessoal não fala, que faz coensto, fala muito estudo, capacitação. Ele falou a palavra treino. Isso eu acho importante porque, não vou dizer quem, mas alguém que eu conheci,
achava que era só estudar mesmo, ler e tudo mais. E tem toda essa questão, para tudo isso que foi falado, o espírito, sintonia, harmonização, treino. Começa exercícios simples, avança, estuda mais um pouco como melhorar aquilo, tem alguém que já tem mais experiência e tudo mais. Eu acho que isso é bom, interessante ficar bem claro, né? Eu acho que é um dos objetivos que foi falado, falar sobre os cursos que temos aqui e tal, porque as pessoas acham que é só ler e deu. Eu já ouvi comentários nesse sentido, assim, essa parte do treino, da preparação que pode levar 1, 2, 3, quantos anos forem necessários, para que com o passar do tempo tenha equilíbrio. Eu queria que vocês pudessem focar um pouco mais nisso. Eu particularmente acho importante. Fala um pouquinho sobre o treino. Eu acho que nós temos, como a Giovana falou, de nos pôr à disposição de trabalhar com o plano espiritual, né? Através do estudo. Eu acho que o estudo é assim importantíssimo. Eu vejo muitas pessoas assim no outro trabalho que a gente tem de atendimento fraterno, vindo de outros centros espíritas, e falam: não, o centro que eu fui disse que eu tinha que desenvolver e trabalhar a mediunidade. Eu penso, na minha percepção, que o desenvolvimento e o trabalho da mediunidade tem que ser calçado no estudo, um estudo profundo, porque na realidade o que é o espírito no plano espiritual? É a mesma coisa que ele era encarnado no plano, quando estava no plano espiritual. No plano físico, desculpa. O espírito um espírito que não tem conhecimento no plano físico, ele vai continuar sem conhecimento no plano espiritual. Então, embora bem intencionado, às vezes. Embora bem intencionado. Então, a gente às vezes pega alguns espíritos que a gente tem que dialogar, que, como o Dr. Ricardo falou, eles nem sabem que desencarnaram, né? Eles continuam com aquelas ideias que eles tinham quando encarnaram. Então, a gente precisa estudar muito para saber como interpretar aquilo que o espírito está se comunicando, a energia que ele... Uma das coisas muito importantes que eu penso que a gente tem que aprender logo no início é identificar a energia. Essa identificação da energia, eu penso que é através do treino, né? Você identificar se é uma energia mais sutil, porque tem espíritos que eles querem criar uma confusão dentro da reunião mediúnica. Então eles se apresentam com espíritos assim extremamente bondosos, mas na realidade não são. Eles podem nos enganar nas mensagens que ele transmite, mas o médium sente a energia. E isso você só consegue perceber através do treino. Exatamente, extremamente oportuno isso, viu, Alessandro? Muito oportuno solicitar essa enfatização dessa questão. É muito oportuno mesmo. Nós temos uma outra pergunta aqui, é do Carlos Lopes. Minas Gerais. Esqueci a cidade dele, mas é em Minas Gerais. Para quais casos a irradiação é indicada e qual deve ser a postura do atendido? Opa. Posso passar para a radiação? Então, pode. Carlos, prazer saber que você está nos ouvindo. Era o segundo tema que eu ia abordar, nos trabalhos de radiação, né? Os trabalhos de radiação, a pergunta dele exatamente qual é? Quais os temas? Tem várias questões. Para quais casos a irradiação é indicada? Isso já é uma resposta. E qual deve ser a postura do atendido? Tá, então eu trouxe até aqui, não sei, Alessandro, tá para... Eu acho que tem melhor trazer para cá. Eu trouxe aqui, que eu vou mais ou menos, tá bom? Explicar o processo. Tá focado lá? Processo do nosso trabalho de radiação. É um trabalho de auxílio para aquelas pessoas que nos solicitam, ou via site, ou através de uma caixinha escrita irradiação que nós temos aqui na sala de palestra. Nós dividimos os diferentes casos em cores. Mostra na câmera. Então, essa é a fichinha que é preenchida.
A cor rosa é relacionada, eu já vou assim respondendo quais os casos. A cor rosa é relacionada àquelas pessoas que necessitam de uma harmonização, que se sentem desarmonizadas. Em todas as situações, a gente pede que a pessoa ou aquele que solicita escreva o nome da pessoa, o endereço, a idade e o motivo. Por que ele está solicitando a ajuda que ele necessita. Ele colocando o motivo, nós procuramos colocar em cada situação dessas que vai ser descrita. Então, uma delas é a harmonia, aquelas pessoas que se sentem desarmonizadas. Só por curiosidade, quando o indivíduo preenche o papel, ele apenas coloca fulano, endereço tal, e está vendo uma questão de desarmonia na família, por exemplo. Ele não vai pegar ficha rosa, não sabe nada disso. O grupo depois é que selecionar. Esse é o caso para ficha rosa, certo? É para classificação. Agora a gente vai simplificar mais isso que o Dr. Ricardo falou. Outro caso é pessoas que necessitam superar algum problema. Aí a pessoa coloca problema tal, problema. Ultimamente a gente tem recebido muitas solicitações de pessoas que estão com muitas dívidas e problemas financeiros, sabe? Pessoas muito deprimidas. Aí a gente coloca nessas fichinhas relacionadas à superação, para que eles tenham forças para superar esses problemas. E o problema, ele, de uma forma simplista, são questões ligadas a processos depressivos, basicamente, né? Basicamente, processos depressivos. Ou processos que necessitem de uma força para que eles superem aquela situação. Como esses problemas que eu citei, problema no emprego. Depois você vai explicar como é que faz com rosa, porque por enquanto o pessoal pensa que é só a cor, né? É só a cor da ficha. Não, eu estou citando para o caso os casos que são atendidos tá certo, aqui. Tá, ok. Outro caso que a gente atende são pessoas envolvidas com vícios, aí a gente coloca nas fichinhas verdes relacionadas à desintoxicação. A desintoxicação. Complementando o que o Dr. Ricardo falou, a pessoa não vai colocar verde, desintoxicação. Não. Existem várias pessoas que nos solicitam, assim, escrevem, eu me encontro deprimido, desarmonia familiar, e uso o álcool, uso algum outro tipo de droga. Aí a gente direciona para essa situação da desintoxicação, porque a gente pensa que o problema principal dele a ser resolvido será o superar essa necessidade de consumir essas drogas. Outro caso é o relacionado a pessoas que têm problema de saúde no plano físico. Aí a gente coloca nessas fichinhas laranjas, todas elas, nomes, idade, endereço. Outra situação é aqueles que solicitam proteção espiritual. Desobsessão, pessoas que sentem a presença no espírito obsessor. E finalmente mesmo, porque a última situação que é feita a irradiação são pessoas que já desencarnaram. Esse a gente só pede que coloque o nome, porque a gente acredita que a história dele no plano material se encerrou. Então, o endereço, a idade, o motivo do desencarne, a gente não cita. A caixinha, o senhor já viu que ficou uma caixinha mais bonita? Ficou. Feita pela nossa amiga Soraya. E então são esses, Carlos, os casos que nós atendemos. Na realidade, nós atendemos qualquer tipo de solicitação, mas classificamos nessas 7 situações. Como é que se processa o trabalho de radiação? Aqui a gente tem
a Nilce e o Berdan, que trabalham na terça-feira, e tinha o Fernando também, que estava aqui, que trabalha na quinta, mas que deu uma escapada já, eu acho. Somos 5 ou 7 componentes, os trabalhos se realizam a terça-feira às 6h30 até às 7h30 e quinta-feira das 7h15 até 8h15, né? Cada grupo tem em torno de 7 pessoas, se reúnem e o objetivo é doar a energia do grupo para que essa energia seja utilizada pela equipe espiritual. Então é um processo diferente do processo do passe. O grupo se reúne, a gente lê um trecho qualquer, procura plasmar uma imagem e começamos a verbalizar a nossa doação de energia para que essa energia seja utilizada pela espiritualidade. Na irradiação, a espiritualidade, a gente acredita que a espiritualidade é que vai promover assim o atendimento dos casos que são solicitados. Quando o Henrique falou em fazer uma verbalização e criar uma imagem, isso é uma ideoplastia, né? Plasmar a imagem, fazer uma criação mental. E não sei se você ia colocar depois, mas só para especificar, essas caixinhas elas não têm cores por acaso. As cores, se eu me adiantar, você me perdoa, mas depois não, você... as cores têm ligação direta com o tipo de problema. Então, por exemplo, vocês viram ali uma caixinha dourada, amarelinha. Então, é questão de se tratar as pessoas que têm processo depressivo ou tem que fazer uma superação de uma questão qualquer, significativa. Então, essa caixinha amarela, porque nós vamos trabalhar, quando digo nós, são eles, tá? Porque tem outro grupo também aqui no ICF também, que o Salinas coordena, né? Então, vai se trabalhar com energia dourada, mental. Nada de lâmpada, nada disso, não é jogo de lâmpada, é mental. Então, se vai trabalhar com energia dourada, o grupo vai mentalizar a energia dourada, fazer ideoplastias, criar imagem com o amarelo, com o dourado, porque essa frequência de onda, esse comprimento de onda, esse brilho, essa energia, vai ter uma ação específica nesse tipo de tratamento que o grupo está irradiando para essa questão, né? O que você acha de dar uma exemplificação como faria uma irradiação? Você estava no teu propósito ali? Eu gostaria, antes de falar, esclarecer um negócio, porque às vezes algumas pessoas têm assim um receio de colocar o seu nome, o endereço e a situação pela qual estão passando. Todos os trabalhos que são feitos, pelo menos no nosso centro espírita, são cercados de todo sigilo. Com certeza. Aquilo é o grupo que sabe, não é comentado nem fora do grupo. Depois do período de atendimento, que são 10 semanas, as fichinhas são rasgadas e nenhum registro é feito. Que tem algumas pessoas que procuram colocar pouquíssimos dados, às vezes nem fulano Florianópolis, não coloca nem... Aí fica difícil até você saber qual é a necessidade dela. Eu, particularmente, por intuição, coloco ou na proteção espiritual ou na harmonia, que na realidade todos nós precisamos, né? Uma questão. Daria para falar um pouquinho sobre as cores? Por que o amarelo é para a saúde? Por que o verde é para... Tem como explicar o motivo das cores para cada caso? Olha, como o Dr. Ricardo falou, não é um trabalho de cromoterapia. Essas cores permite que a gente, nessa verbalização, intua o grupo a externar as melhores energias. Então, no início do trabalho de irradiação, primeiro a gente lê os nomes, cada caso, cada situação. Depois é lido no livrinho que nós temos aí, uma passagem, e a gente mentaliza um local. Nesse local, a gente vai levando cada desses atendidos. Então, a gente irradia para a superação, um pôr do sol, os raios incididos sobre
sobre a pessoa ser atendida, é para elevar as energias do grupo para que elas sejam utilizadas pela azul, nós usamos para proteção espiritual. Para dar um exemplo assim para o Francisco, que fez a pergunta, que é interessante, né? Você veja só, qual é a primeira cor que o bebê enxerga quando ele nasce? A primeira cor que o bebê consegue ver é o azul. Porque a frequência, o comprimento de onda do azul é o mais facilmente captado pela retina do ser humano. A primeira cor que vê é o azul. Outro detalhe, quando nós olhamos para o céu, nós temos a ilusão do que o céu é azul. Não é. A gente está vendo o quê? A gente está vendo a luz solar, mas a gente está captando só o azul. Por que a natureza provê? Por que a natureza decidiu assim, ou se desenvolveu assim, se estruturou assim, para que a gente olhe para cima, fazendo uma oração, ou simplesmente dizendo que como o dia está lindo? Por que a gente olha e vê o azul? Por que a primeira cor que o bebê enxerga é o azul? Isso nos leva intuitivamente a admitir que a frequência do azul, ela transmite uma sensação de proteção. Certo? Então, não existe uma experiência de laboratório que prove, faz o azul, tem mais proteção. Não existe, eu não conheço essa experiência de laboratório comprovando isso. Mas então, intuitivamente, a gente tem essas informações, essa vivência, que dá tirar essas conclusões. É uma coisa um pouco subjetiva. Tá? Então, mas o azul está ali para ser usado para proteção espiritual. Né? O branco, nesses casos de obsessão, normalmente quem verbaliza, porque cada membro do grupo verbaliza uma situação. Quem coordena verbaliza, faz a abertura, o encerramento e verbaliza o desencarnado. No branco da desobsessão, normalmente quem verbaliza essa situação, ele vê os componentes envolvidos, obsessores e obsediados, envoltos numa nuvem branca, sabe? Promovendo a paz, promovendo a conciliação. O verde, quem verbaliza o verde, normalmente visualiza uma mata, onde a pessoa que está envolvida nessa problemática do consumo de tóxico, respira clorofila, promove uma regeneração no corpo físico, no corpo espiritual, né? E assim por diante. O laranja, relativo à saúde. Só isso tem antes de passar na laranja. Você veja só, ele falou no verde, né? Então o verde é a energia da desintoxicação. Tá? Então, qual é o símbolo da medicina? Que cor é? Verde. A erva de que cor é? Verde. A clorofila é verde. Entende? Então, o verde, intuitivamente, a gente liga com questão de saúde. Tá? Então, dá para sentir isso intuitivamente, né? O rosa, da harmonia. Então, quem verbaliza, procura criar uma imagem da pessoa envolvida num campo com rosas. As cores são para a gente se deixar envolver pela energia. É todo um trabalho realmente energético. Na realidade, nesses trabalhos, a verbalização não tem tanto efeito quanto a energia que cada membro e o grupo como um todo irradia. Em relação à energia, eu gosto de lembrar uma situação, vou voltar um pouquinho para a sessão mediúnica. Num grupo mediúnico existem vários médios, inclusive o médio de suporte, que às vezes acha que está fazendo papel de nada ali, né? Porque a gente conhece médios que falam, pô, no que eu estou aqui? Eu não vejo, eu não falo, eu não escrevo, eu não sinto nada, sabe? Nem gosta que se chame de médio de suporte, que acha que nem faz jus a esse nome. Uma vez nós estávamos numa sessão de desobsessão em que o doutrinador é quem dialoga com o espírito que precisa do auxílio, né? Estava tentando sensibilizar aquele espírito. Um espírito extremamente esclarecido
e que não, sabe, não se deixava sensibilizar por nada daquilo que o doutrinador estava conversando com ele, por melhor que fosse a doutrinação. Porém, em determinado momento, ele parou um pouco de contra-argumentar com o doutrinador e disse, olha, tudo que foi dito aqui não me sensibilizou, mas uma energia que foi irradiada está me fazendo refletir. E sobre aquela energia, ele mudou a maneira dele encarar, aceitar o auxílio e poder ser encaminhado pela espiritualidade para o tratamento. Uma das médiuns videntes identificou de onde via a energia, era de um médium de apoio, que, como eles costumam falar, não vê, não ouve, não fala, nem nada, mas doa a energia. Então tudo é uma doação de energia. Bom, o Carlos Lopes, de Minas Gerais, ele colocou na sua questão também qual é a postura do atendido, ou seja, a pessoa que vai receber radiação. Isso é muito importante, né? É bem importante mesmo. Tem como fazer uma autoirradiação ou só funciona à distância? Ô Carlos, antes eu queria te falar sobre, que já estávamos esquecendo aqui, sobre a postura do atendido. A gente solicita, algumas vezes não é a própria pessoa que solicita o atendimento, né? São parentes, mas algumas vezes é a pessoa que vem aqui e que deixa a sua solicitação. A gente pede que ele esteja conectado nesses dias e nesses horários, né, onde se processam os trabalhos, para que ele possa receber mais facilmente essas energias. A gente recebe alguns retornos, não muitos, de algumas pessoas que foram atendidas. E a gente percebe que quando a pessoa, primeiro, precisa acreditar no trabalho, né, e se põe receptiva, o atendimento é mais eficaz. Então a postura seria, nos horários, ficar num estado meditativo, de prece, num ambiente tranquilo, né? Ou quando é a mãe que pediu para a criança, a mãe faz isso, né? Ou o pai, ou ambos. Ou quando alguém pede, a gente pede que esse alguém também nos auxilie, fique nesse estado de repouso e também nos auxiliando a irradiar para aquela pessoa que ela solicitou. Henrique, quantas sessões de irradiação seguidas, em média, ou a um hábito, o grupo faz para cada solicitação? Então o João pediu uma irradiação, ele recebe uma radiação uma vez ou quantas vezes? Tem duas situações. Vamos supor, a gente recebe a solicitação segunda-feira. Nós fazemos essa fichinha que eu mostrei, vou pegar o da harmonia, que sempre é mais interessante. Nós preenchemos essa fichinha, o nome dele é lido na irradiação de terça, o nome dele é lido na irradiação de quinta, e depois, na próxima terça, o nome dele vai para dentro dessa caixinha onde fica 10 semanas. Então, as irradiações duram 10 semanas e os nomes são lidos 3 vezes durante três sessões. Agora, essas 10 semanas também variam. Às vezes, quando as caixinhas ainda não estão cheias, né, a gente deixa por mais tempo, mas em média 10 semanas. A outra pergunta? Qual é a outra pergunta do Carlos? Ele vai ler agora. Eu vou repetir, né? Tem como fazer uma autoirradiação ou só funciona à distância? É a pergunta que ele está... Quer responder? Eu acho que eu faço. Eu penso que a irradiação, esse trabalho é irradiação, porque o que nós concebemos como trabalho de irradiação? É um grupo que se reúne, doa as energias para a equipe espiritual, né, que nós acreditamos que está semanalmente lá conosco, e essa equipe espiritual, utilizando essas energias, vai
procurar atender cada pessoa. Agora, eu não vejo como alguém fazer uma autoirradiação, seria uma prece, né? A autoirradiação eu penso que seria uma prece de auxílio, né? Porque o pessoal da internet não escuta se não for microfone. Posso falar? Lógico. Pode falar. Pelo que eu aprendi, é possível uma pessoa se auto-irradiar. Energizar. Energizar. Desde que ela tenha a concentração suficiente e energia já apurada para fazer a limpeza de si, assim como ela pode fazer a sua viagem interna. Né? Ela tanto pode fazer essa energização. Ela pode se energizar para qualquer coisa, físico, mental e espiritual. Doutor Ricardo, antes de qualquer comentário, eu queria apresentar quem fez a pergunta, é Nilza e seu marido Oberdan. Eles trabalham na equipe de radiação com a gente terça-feira, e o objetivo desse pequeno parênteses é que a Nilza terça-feira saiu do nosso trabalho de radiação e foi tratada um problema de saúde. E hoje está aqui, então eu fico assim muito agradecido e muito honrado, porque sei realmente que ela saiu do hospital para vir para cá. Agora, pois não, pode falar. Queres comentar? Não, por favor. Tá? Então, é o seguinte, antes só um adendo que a dona Nilza colocou, é o seguinte, ela tem toda a razão que o indivíduo pode se auto-energizar, perfeito. Agora, em termos de conceituação, o que é uma irradiação? Uma irradiação é uma transmissão de energia à distância, que ela é irradiada, certo? Então, esse é o conceito, né? Como você disse, é um grupo de pessoas que se reúnem em contato, não direto, mas sob a proteção da equipe espiritual, e fazem uma emissão de ondas energéticas, criam ideoplastias, criam formas de pensamento, enviam aquele bloco de energia específico de acordo com a necessidade de cada caso, né? Então, isso é um processo de irradiação, uma sessão de irradiação. Então, quando o Carlos Lopes pergunta se a pessoa pode fazer uma irradiação para si mesmo, não tem como fazer uma irradiação à distância se você está aqui. É só uma questão de conceito, né? Embora, como a dona Nilza disse, o indivíduo pode fazer uma autoenergização. Perfeito, nenhum problema. É apenas questão de conceito, né, colega? Agora, O microfone, senão o Carlos Lopes não vai escutar. Eu entendo, né, data vênia, que é igual ao autopasse. Você também pode se dar um passe. Claro. Você pode dar um passe em si para tirar todas as energias que você captou de um lugar ou de alguém, ou que alguém lhe mandou, que você sentiu, você não quer, você dá um passe, energiza, transforma aquela energia densa numa energia leve, positiva, para que a pessoa seja feliz. Então é a transformação, isso você pode fazer. Com certeza, com certeza. Muito bem. Só eu gostaria de complementar rapidamente o seguinte, e no término do trabalho de irradiação, a irradiação não se restringe às pessoas que nos solicitam esse trabalho de irradiação. A gente faz uma irradiação, por exemplo, se tivesse tendo um trabalho de irradiação agora, no final seria pedido que a espiritualidade irradiasse essa energia para cada um do que está presente aqui no ICF. A gente faz um pedido de proteção para a vizinhança toda, sabe? A gente procura estender esse trabalho de radiação para todos aqueles que necessitam, e mesmo os nomes não estando nas fichinhas, que estejam conectadas, porque tem muitos parentes que ficam conectados. Ok. Sigamos, pois. A pergunta, Henrique, é da Carolina, de Florianópolis. Ela quer que você responda a essa irradiação é um tipo de oração.
A gente pensa que não, que a oração é um trabalho individual, é a sua conexão com o plano espiritual. É assim, uma coisa que é uma ação que, como nós comentamos aqui no início, é assim, extremamente importante, né? Eu, particularmente, procuro, durante o meu dia a dia, alguns momentos, eu conceituo a oração, a conexão nossa com o plano espiritual. Então eu procuro, durante várias vezes, no decorrer do dia, me aquietar e entrar em contato com o plano espiritual. Não necessariamente através de preces pré-estabelecidas, mas como um diálogo, né? Quando estou na fila do banco, aquela irritação que a gente tem milhares de coisas para fazer e ali está empacado, vai ficar 15, 20 minutos. Eu procuro, em vez de ficar naquele estado de irritação, me pôr em contato com a espiritualidade, sabe? Isso tem o dom de me acalmar e de me fazer perceber que eu estou acompanhado dessa espiritualidade, que eu posso contar com essa espiritualidade, que eu estou protegido. Porque é bem importante a gente ter essa sensação de proteção do plano espiritual. Antes de que o senhor fazer pergunta, que está com o microfone, esse grupo de radiação que você está coordenando, tem vagas para novas pessoas? Está a momento organizado? Como está a situação? Doutor Ricardo, a gente sempre está aberto a receber pessoas que queiram trabalhar nessa irradiação. Eu considero a irradiação um dos trabalhos mais assim gratificantes, porque você tem o contato com o plano espiritual, mas é um contato suave, né? Não é assim como uma sessão mediúnica, que de repente você tem que atender um espírito obsessor. Então, penso, na minha concepção, a irradiação seria o primeiro passo para um trabalhador ter o contato mais intenso com o plano espiritual, porque não há nenhum componente do grupo de radiação que não senta a presença da espiritualidade ali, mas é uma presença suave, é uma presença tranquila, sabe? Pois não, só para perguntar, a energização, a radiação, seria uma vibração? Só antes de responder, vou até pedir que repita, porque eu não entendi direito. Só em relação ao... Energia seria uma vibração. Espera só um instantinho. A gente abre espaço, junto ao nosso trabalho de radiação, tem o ESG, que é dado pela Rosane. A gente está recebendo os alunos do ESD para uma experiência na irradiação de acordo com uma escala que ela faz. Que ótimo. Desculpa. Pois não pode repetir a pergunta, amigo? Não. Eu queria fazer uma comparação. Seria uma vibração? Tudo isso que vocês falaram, energização, seria uma vibração? Vibração é consequência. Olha, é uma troca de energia. Né? É um trabalho de doação de energia. Quando a energia se propaga, ela vibra. Dona Nilza, o microfone para ela. É interessante que o que a gente sente. Toda vez que nós rezamos, primeiro há uma introspecção. Então a gente medita. Há uma meditação para que a gente possa elevar e falar com Deus, não é? Com a espiritualidade. Então é o nosso eu profundo que fala com Deus. Quando nós energizamos, sinto a energia. Isso vem das nossas entranhas, é visceral. Sai de nós e vai para vocês dois. Vocês dois estão recebendo energia positiva, boa, leve, de luz. Porque eu pego essas energias, dou para que a espiritualidade, através da glândula pineal, que fica no coronário,
penetre as pessoas que estão sendo irradiadas, nós estamos irradiando as nossas energias para elas. Mas quem realmente faz com que adentre esses seres é a espiritualidade. A nossa equipe espiritual da nossa casa aqui espírita. Porque nós só somos doadores. É um trabalho integrado, né? Dos encarnados com os desencarnados. Né? Então nós somos doadores. Né? Okay. Continuando, então? Eu não sei. Não, é muito bem posicionado. Okay. Podemos continuar? Podemos continuar. A irradiação? Sim. Pode ser? Pode ser. Os trabalhos de irradiação são abertos a todos os frequentadores do centro espírita? Olha, como o trabalho de irradiação não deixa de ser um trabalho mediúnico, como aliás são todos os trabalhos que se realizam dentro de um centro espírita, conceituando o mediúnico como um trabalho que tem a participação do plano espiritual. Então, o que a gente pede é que a pessoa que queira fazer parte do trabalho de irradiação, ele procure entender aquele processo, senão ele não vai poder se sintonizar com as energias que são necessárias. Sobre os cursos, mas é que os cursos eu queria passar agora para a necessidade do estudo. Tá? Eu queria falar um pouco sobre mediunidade e sobre a necessidade dos cursos. Queres que leia algumas questões ou queres conversar? Eu primeiro conversar um pouquinho, tá certo, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Existe mais alguma dúvida sobre a irradiação que precisa ser esclarecida? Microfone para o Berdan. Em primeiro lugar, uma boa noite para os dois conferencistas. E como eu participo desse grupo de irradiação, talvez fosse só uma complementação de que mesmo as pessoas que participam de um curso onde semanalmente ele vem doar a sua energia, é importante um pequeno detalhe, que nós precisamos estar muito bem interiormente para doar essa energia. Às vezes os conflitos do dia a dia podem de repente deixar uma pessoa numa condição down, como se diz. Então ele não está naquela qualidade momentânea, circunstancialmente, para que ele tenha aquela condição melhorada de irradiar essa energia, doar essa energia para a espiritualidade, porque a somatória dessa energia dos que estão ali presentes é muito importante, com a sua qualidade e o direcionamento para a espiritualidade. Não resta dúvida. É por isso que antes de iniciar, né, os trabalhos de irradiação propriamente dito, antes de iniciar, não, no início do que aliás, o trabalho de irradiação, eu não sei se eu cheguei a falar aqui, é importante o seguinte: a gente começa esses trabalhos, eu acho que eu falei, né, com a transcrição dos nomes, que a gente solicita aquele que vai transcrever os nomes que já façam num período especial, em que ele se recolha e comece a já doar algumas energias, né? Que ele já entre em contato com a espiritualidade para ir assim sintonizando as energias que vão ser irradiadas para aquelas pessoas a serem atendidas. E no início a gente faz uma verbalização para que os membros do grupo se desliguem um pouco daquela... Tem uma música de fundo, suave, se desliguem dos problemas do dia a dia, daquela agitação, porque às vezes chegam em cima da hora, embora a gente peça que chegue uns 15 minutos para se harmonizar, às vezes o trânsito não permite. Mas a gente procura fazer essa harmonização para que as energias que fluem na reunião sejam as mais sutis, as mais tranquilas, as mais harmoniosas possíveis. Nós temos mais uma pergunta sobre irradiação da Cida Melo. São Joaquim. Querida amiga. Precisa ter estudo específico para participar da irradiação?
Primeiro vamos dar as boas-vindas à Cida, né? A Cida é uma amiga muito querida e que há 2 fins de semana atrás nos recebeu, nos hospedou na casa dela, forneceu umas maçãs deliciosas de São Joaquim. Cida, no ICEF nós temos um curso de passe e radiação, que às vezes é ministrado, né? Há algum tempo que... E acho que foi ministrado lá em São Joaquim, né? Esse curso de passe. Foi ministrado lá em São Joaquim, esse curso de passe e radiação, pela equipe que ministra aqui, que se não me engano é o Luciano Salinas, né? O senhor foi lá. Então, é importante você assistir um curso desses. É importante, existem livros sobre passe e radiação, sobre trocas de energia. Então, é importante a pessoa que pretende trabalhar em radiação e passe também, que tenha conhecimento de como se processa isso. Porque aí fica você compreendendo o processo, fica mais fácil você se sintonizar com um grupo que já entende esse processo, já tem conhecimento desse processo e doar uma energia de um nível vibratório maior. Então é aconselhável, sim, existem cursos, o ICEF ministra esses cursos, existem livros, se não me engano, até um do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Inclusive, né? Inclusive o seguinte, se alguma pessoa que frequenta o ICEF se sentir motivada, achar esse trabalho interessante, entende? Aí pode procurar o Henrique depois para ver como é que faria essa entrada para um grupo de radiação. Talvez ele diga, olha, você precisa fazer isso, tal, e depois participar. Me parece que todas as pessoas que procuraram um grupo para você acabaram trabalhando no grupo de radiação. Certamente, né? No meu ou no de quinta-feira. Então não é assim um acesso muito difícil, não. Certo? Só entrar em contato com ele, conversar e fazer os passos que ele orientar direitinho. Perguntinha de última hora, doutor Ricardo. Tem pré-requisitos para fazer esse curso, para participar? Ser encarnado. Eu vou contar como foi que eu entrei no grupo de trabalho de radiação e como às vezes é ruim a gente entrar sem saber o que está se processando. Tem certas coisas que eu lembro até hoje. Eu me lembro como eu entrei no ICEF, que foi a convite do Dr. Ricardo, como quase todo mundo. Eu fui lá me consultar com ele. Aí, no convite, no grupo de radiação, meu pai, ele desencarnou repentinamente, eu não esperava. Aí eu fiquei assim bastante abalado e fui conversar com o Dr. Ricardo. Eu estava há pouco tempo frequentando o ICEF. Aí o Dr. Ricardo falou, olha, nós temos um trabalho de radiação que é coordenado pelo Carlos Salinas, que coordena até hoje esse trabalho de radiação. Você vai lá e fala com Salinas, você vê às vezes como a espiritualidade conspira coisas interessantes, né? Aí eu nunca me esqueço, eu encontrei, ele ainda falou, é um argentino, mas entende o que a gente fala, né? Aí eu encontrei o Salinas na rua, indo no ICEF, o ICEF ainda era naquela casinha lá perto do Corpo de Bombeiros. Era, 3 pecinhas. 3 pecinhas, parecia um telheirinho, um negócio mínimo. Um galinheiro. Um galinheiro, eu não queria menosprezar. Mas aí o Salinas ia para o trabalho de radiação e falou o seguinte, por que você não, colocou o nome do meu pai, por que você não vai a esse trabalho? Aí tudo bem, então eu vou nesse trabalho. Aí, mas quando cheguei lá, eu não sabia como se processava aquilo. E era um grupo que já estava ali trabalhando junto há muito tempo. Algumas pessoas eu até me lembro, era o Salinas, a Soraya, que está até hoje, era um grupo excelente. Era o Aldair, né, que é professor. De aula aqui de... pessoa fantástica, eram pessoas fantásticas. E ai meu Deus, agora esqueci o nome dela. Tá mal. A Salete. Não, mas essa que é importante. A Salete já trabalhava nesse grupo de radiação há alguns anos.
esposa do Anilton. Esposa do Anilton, que dá ainda o ESD aqui, né? Aí terminou aqui, aí eu sentei lá, não verbalizei, porque no início a pessoa só fica assistindo para ver como é que se processa aquele trabalho. Aí a Salete, no final, eu sabia que aquele grupo já vinha junto há anos, falou o seguinte: olha, eu tenho que comunicar um fato desagradável ao grupo. Eu não tenho mais condições de ficar nesse grupo e eu vou sair. Aquilo me deu um baque, porque... Isso é por um problema, nada contra o grupo, certo? O problema pessoal dela. Mas eu pensei que fosse em função da minha presença lá, porque ela já estava... Aí eu pensei, meu Deus do céu, pô, eu já, pública vez, não dei uma palavra, transformei toda essa energia aqui, esse grupo tão unido já saiu. Isso é bem o Henrique. E fiquei algum tempo pensando isso. Depois encontrei com a Salete, muito tempo depois. Salete, você sabe por causa que eu saí do ICEF por sua causa? Aí contei a história. Mas não, na realidade, depois eu soube, ela já tinha falado, ela estava com problemas de conciliar horário, que isso acontece muito, e tinha que sair mesmo. Que, aliás, é uma pessoa que frequenta até hoje, isso é excelente. Só para ver. Históricos. Só histórias, tá? Nós temos mais uma pergunta. Depois de uma certa idade, a gente gosta de contar histórias. Sim, vamos lá, então? É do Carlos Lopes. Como os médiuns se deslocam até a casa do atendido? O que eles veem? Isso é na sessão mediúnica, né? Isso é na sessão mediúnica. A irradiação é um trabalho que conta com o apoio, com a coordenação da equipe espiritual, mas não existe, não é um trabalho como que se processa na sessão mediúnica. Na sessão mediúnica, quando se vai atender uma pessoa encarnada que está passando por determinadas dificuldades, o dirigente do grupo, ele lê o caso, coloca o endereço e pede que os médiuns se projetem até a casa, até o local onde está aquela pessoa, aquela família que vai ser atendida. Todos procuramos nos deslocar até lá. Os médiuns videntes veem a situação e descrevem, aí se processa o atendimento. A perguntinha do Carlos, ele tem uma preposição ali que é um pouco, como, né? Então tá certo, Carlos, é o seguinte, o Henrique usou uma palavrinha muito interessante no começo da exposição, treino, né? Treino. Então, o que ocorre é o seguinte, nós temos um nome e um endereço de uma pessoa que vai ser atendida com problema espiritual, certo? Então, a pergunta dele, como que os médiuns vão até lá? O coordenador ou alguém que está coordenando o grupo verbaliza e direciona. Vamos agora, neste momento, nos deslocar para a rua tal, número tal, edifício tal, quarto andar, 400 e tanto. Sintam-se lá. Então o coordenador, ele direciona, ele induz, certo? Alguns médiuns no começo têm dificuldade, outros vão com velocidade rapidamente. Os que não estão treinados ainda, eles vão e ficam na dúvida. Aí diz assim, olha, eu acho, por exemplo, uma ocasião, nós fizemos isso, era uma casa em Tijucas. Quase que eu digo não. Se fosse a casa em Tijucas, Aí é o seguinte, né? A casa em Tijucas. Aí um dos médiuns falou o seguinte, olha, doutor Ricardo, eu acho que é da minha imaginação, mas eu estou vendo um portão verde, tem uma bicicleta na entrada e um cachorrinho. Mas isso eu estou criando mentalmente. Aí os outros médiuns, exatamente, nós estamos lá, o portão é verde, o cachorrinho é de tal tipo, certo? De acordo com o cachorrinho, a raça aproximada dele, entende? E ele, então eu estou imaginando certo. Não, você não está imaginando, você está vendo. Você já está lá, sinta-se lá. Abra a porta. Não sei e tal. Aí os outros abriram a porta, ou passaram pela porta, entraram na sala e começaram a descrever. Ele disse, entre você também. Entende?
Aí o outro começa a dizer, pois é, eu acho que eu estou imaginando, não tenho certeza, e daqui a pouquinho, depois de algumas sessões, com o treino, vai rapidamente, vai na frente dos outros, às vezes, né? Então é questão de treino. E a condução, a indução magnética de quem está coordenando. É o desdobramento consciente. O treino e a prática, no caso, eles servem para dar mais segurança, sim, equilíbrio no processo como um todo e até nos outros médios, né? Sim. Então, às vezes as pessoas acham que já sai, entre aspas, voando. Não, a coisa tem todo um aparato para se ir avançando. Isso é um processo gradativo, né? Agora, se não há um trabalho de indução do coordenador, tem pessoas que ficam 30 anos em grupo mediúnico e nunca se desdobram. Já aconteceu com pessoas virem nos grupos aqui do ICEF, na segunda sessão desdobraram. Então teve uma pessoa que frequentou há muito tempo, o ICEF tem 26 anos, tá? Há muitos anos atrás, ela veio, já era um médium antigo, etc., começou a frequentar e disse, não, a senhora pode participar do grupo, porque a senhora já é médium há 20 anos, entende? Estudou, dava aula em cursos e tudo mais. Não pode, é convidada nossa. Ela foi, não, mas eu não me desdobro, não há problema. Na hora que nós começamos a dizer, dá o endereço, imagine-se lá, eu acho que eu estou lá, acho que eu estou lá, entende? Foi rapidamente. Então é questão do treino e da condução. Tá? É muito interessante isso. É bom também esclarecer, lembrar, né, que segundo Allan Kardec, todos temos uma capacidade mediúnica, ou seja, todos nós somos médiuns, só que uns têm essa capacidade mais ostensiva. Realmente, tem médiuns que se desdobram e vêm com uma perfeição fantástica, sabe? Porque às vezes a gente pede atendimento para algum conhecido nosso, os médiuns nem sabem qual é a casa, qual é o local, e descrevem com uma perfeição fantástica. Exatamente. Então, a perfeição admirável. Agora, é muito importante também na sessão mediúnica, né, a união do grupo, sabe? Porque aí facilita muito o trabalho da equipe. A união, a sigamos, confiança. Que nós temos aí. O pessoal da casa também fica à vontade, quando quiser, é só pedir o microfone, tá? Só a Cida Mello, né? Ela disse que ela fez o curso, né? De radiação e passe e tal. E ela disse que lá na comunidade, não sei exatamente o que ela se refere com comunidade, né? Ela disse que faz a radiação do mesmo modo que o nosso grupo mediúnico, e manda um abraço a todos, assim, porque foi falado dela, né? É São Joaquim. E daí tem mais uma perguntinha, não sei. Só eu gostaria de esclarecer o que é a comunidade. A Cida é uma colega nossa, assim, a gente estima muito ela aqui. E ela tem um trabalho lá em São Joaquim de acolhimento de dependentes químicos, sabe? Então ela tem uma casa que ela mantém com muita dificuldade, onde ela atende talvez entre 15 e 20 dependentes químicos. É um trabalho muito bonito. Sabe? Muito bonito mesmo. Muito bonito, muito bonito. Tá de parabéns, Cida. A gente é que agradece. Alguma pergunta ou lemos a relação? A Leila, Leila Sica, Niterói. Boa noite. Né? Gostaria de saber como devo orar para mudar uma vibração negativa enviada para positiva. Não, mais ou menos eu entendi o que a Leila solicita esclarecimento. Como ela pode orar para transformar uma vibração negativa em positiva. Se não me engano, a Leila é uma conhecida nossa que já solicitou assim, trabalhos de radiação e que já estão sendo feitos pela nossa equipe. Eu penso, né, doutor Ricardo, que a melhor maneira de você eliminar uma influência negativa é você não se conectar com essa situação, porque você só atrai aquela energia negativa se você estiver conectado com ela. E depois você orar para a pessoa que está te enviando essa energia, sabe? Para que ela também consiga reverter essa situação
de animosidade que tem para com você. Mas praticamente é se tentar se desvincular dessa energia, se desligar dessa energia. E sempre que sentir, enviar pensamentos positivos, amorosos. A melhor maneira, por exemplo, de quando a pessoa recebe uma energia negativa, digamos assim, eu recebo uma energia de inveja, por exemplo, de fulano ou ciclano de tal. O que é que eu devo fazer? Você deve enviar para ele uma energia desejando que ele seja feliz, que ele seja muito feliz. Desconecta imediatamente, além de poder ajudar a própria pessoa, você inviabiliza o contato, inviabiliza receber energias, porque você muda de frequência completamente. Tá? É como um indivíduo que uma vez ele disse o seguinte: olha, eu era um indivíduo trabalhador, não faltava serviço, cumpria minhas obrigações, e do lado tinha um indivíduo que faltava montão, por os motivos mais absurdos, e não tinha competência, enfim, eu fazia o serviço dele. Aí houve um cargo de chefia, deram para ele, e eu fiquei sem o cargo, ele me contou, né? Isso me deu uma dor muito grande, eu não me conformo com isso, entende? O que é que eu devo fazer? Olha, deseja que ele seja muito feliz nessa chefia, deseja o melhor possível, o maior progresso para ele, maior felicidade, sucesso para ele. Mas é um absurdo. Se você ficar pensando o contrário, você vai complicar a sua vida no serviço, certo? E ainda por cima, ele acaba sendo seu chefe, aí mesmo que a sua vida está complicada, certo? Porque ele sabe que não sabe, e você sabe, e ele sabe que você sabe. Isso vai fazer mal a ele, e ele vai não aceitar essa situação. Ele vai remover você de alguma forma, certo? Vai criar um problema para você, é natural. Ele vai ter medo do seu conhecimento. Então, o que pode desejar que ele seja feliz, cumprimentá-lo, certo? Primeiro, para quebrar esse vínculo, e segundo, para que você vibre numa frequência de forma tal que não seja atingido pelas suas próprias vibrações de inconformismo e pelas vibrações dele mesmo também. Então, a melhor maneira é desejar que o outro seja muito feliz. A gente impede essa conexão negativa. Só complementando um pouquinho, o senhor estava falando, eu estava pensando naquele tema que nós íamos abordar e que infelizmente não vai dar tempo de aportar com a profundidade que seria necessário, sobre a necessidade do estudo, né, dos diversos cursos da doutrina espírita. Porque muitas pessoas encaram o espiritismo só como essa comunicação do plano físico com o plano espiritual. Isso desperta realmente muita curiosidade. Mas o mais importante, assim, o mais precioso do espiritismo é a doutrina espírita, que pouca gente conhece ou conhece muito superficialmente. A gente não pode se esquecer também que nós estamos no planeta necessário para a nossa evolução, nós estamos no círculo familiar que nós escolhemos para resgatar adeptos e para também facilitar a nossa evolução, e no círculo de amigos que também é o necessário para a nossa evolução. Agora acontece o seguinte, que nesse núcleo familiar, nesse núcleo de amigos, às vezes vêm espíritos que já tiveram um relacionamento com a gente, relacionamentos muito conflitivos e que foram colocados ali na nossa proximidade e que têm, vamos supor, verdadeira, entre aspas, raiva da gente. E foram colocados próximos a nós para que haja um resgate, para que haja uma harmonização. Mas as pessoas, às vezes, se esquecendo disso, a primeira coisa que faz é que aquele que incomoda, afasta para longe. Então, às vezes é isso, às vezes uma pessoa que está nos incomodando, que está nos obsidiando, porque existe obsessão de vivo, encarnado para encarnado. A primeira coisa é a gente se afastar. Então, às vezes, são provações. É uma oportunidade. Bom, vamos adiante. Nós temos mais 2 minutos. Tem alguma questão aí?
Você gostaria de colocar? Tem uma pergunta assim bem, acho que nesses 2 minutos dá rapidamente para responder. Quais as obras que são recomendadas para quem queira começar a se inteirar do conteúdo doutrinário do Espiritismo? Olha, isso é muito subjetivo. Eu particularmente, Quais as obras que são recomendadas para quem queira começar a se inteirar do conteúdo doutrinário do Espiritismo? Olha, tem pessoas que começam, né, que eu conheço, que começam a ler romances mediúnicos, que é uma leitura mais fácil. Mas eu penso que quem não tem um conhecimento básico, muito superficial da doutrina espírita, não aproveita o que esses romances têm de melhor. Porque o romance mediúnico, não resta dúvida que tem uma qualidade literária, mas o que eles têm, assim, ao meu ver, de mais importante é a conceituação da doutrina espírita. E a pessoa que não tem o conhecimento, pelo menos básico, ela perde essas considerações. Então, eu me lembro dos livros do Chico Xavier, autor espiritual Emmanuel. Ele, além de ser 2000 anos, 50 anos, renúncia, além de tecer uma história extremamente interessante, ele põe assim muito claramente como se processa as reencarnações, o porquê de uma reencarnação, por exemplo, de um nobre de Roma, num escravo. Então a pessoa que não tem assim um conhecimento básico perde muito dessas colocações. Então no meu entender, eu sugeria que começasse a ler assim as obras básicas, né, as obras do Allan Kardec, as obras da codificação. Principalmente o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro que a pessoa pode ler, porque não é um livro, são 1000 e poucas perguntas, né? 1019, 1019 perguntas. Você não vai adiantar ler aquelas 1019 perguntas, porque vai ser um negócio maçante. Mas eu penso que o Livro do Espírito tem que ser um livro de cabeceira, para você ir lendo vagarosamente, não esquecendo do prefácio, né, que é da introdução do livro, que é excelente. E depois ir lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma leitura que você pode fazer também. São livros que você tem que ter como livro de cabeceira e ir lendo eventualmente. E depois começar a pegar uns romances do Chico Xavier, autor espiritual, ou Emmanuel, ou o André Luiz. Ou as obras também, aí depois as obras complementares, Leon Denis, as obras do Dr. Ricardo, de Bernardi. E por aí vai. Se quiser um romance bom, é o Flávia. Flávia é um romance bom. Bom, gente, nós estamos no fim do nosso horário. Só nos resta agradecer ao nosso querido amigo, tá? A sua presença, a equipe também, que alguns estiveram presentes, né? E nós vamos então encerrar a nossa reunião. Eu poderia pedir a Giovana para fazer uma festa de encerramento? Isso. Microfone para o pessoal ouvir, tá? Isso. Pode ser seguido. Vamos nesse momento colocar um sol sobre esta sala, com uma luz brilhante, aquecendo os nossos corações, e imbuídos dessa energia tão magnífica que o Criador nos concede, restauramos o nosso corpo físico, todas as células, nos sentindo-nos melhores. Neste momento, agradecidos pelos ensinamentos desta noite, do nosso amigo Henrique, agradecemos também a espiritualidade maior, pela presença, pelo amparo, pelas intuições
que nos chegaram nestes momentos. E assim, nos sentindo-nos felizes e abraçados por esta energia amorosa, que possamos retornar aos nossos lares e darmos esta energia àqueles que se aproximarem de nós e termos uma ótima semana. Que assim seja. Está encerrada mais uma reunião do ICEF.